Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast, eu sou a Nath. E hoje o nosso bate-papo eu achei que seria em espanhol, mas eu descobri que meu convidado fala português melhor do que eu. Vou conversar com Andrés Vignoni, viticultor argentino, que talvez vocês tenham conhecido durante o tempo que ele passou pela Vinícola Cobos, mas que agora está com um projeto pessoal muito bacana. E ele vai contar tudo pra gente sobre esse projeto nesse episódio. André, seja muito bem-vindo ao MamiCast. Muito obrigado, muito obrigado. Contente de voltar a falar um pouquinho em português. Um pouquinho em Falar português? para os Não, tá falando muito brasileiros. bem, falando muito bem em português. Eu tô achando que os argentinos estão falando português muito bem, muito melhor do que o espanhol dos brasileiros, né? Não sou. Bom, muita gente aqui no Brasil te conhece por causa do projeto Cobos, pela passagem que você teve, pelo reconhecimento que você teve por lá, porque pouquinho antes de você sair, teve vinho 100 pontos, teve título de melhor enólogo do ano, enólogo destaque do ano, teve um monte de premiação e as pessoas não entenderam por que nesse auge da carreira sair de um projeto e abrir um projeto próprio. Então, conta pra gente por quê e o que é Raquis, o que é esse projeto novo que Andrés está investindo. Bom, para nós, porque esse é um projeto que não só o meu projeto, eu também estou fazendo este projeto com dois amigos, Facundo e Ariel. É um projeto de vida. Eu acho que, de algum modo, a Cobos foi uma grande universidade para mim, quase como a casa de um pai, que você deve abandonar para começar a própria vida. Então, para os que fazemos vinho, a búsqueda do próprio estilo, a búsqueda da própria identidade vínica é praticamente tudo. Somado a isso que também eu ainda sou jovem, mesmo que já tenho muitos anos já trabalhando no vinho, e acho que temos uma possibilidade incrível na Argentina, porque há um futuro que ao menos para mim, é brilhante, especialmente focado nas zonas, nas regiões, no estilo, na profundidade técnica. Eu estou encontrando meu próprio estilo aqui no Raquis. Você vem de uma família de enólogos, viticultores, já é a sexta geração. Você já produziu vinho com a sua família? Sim. E como é que é produzir vinho? Olha, temos um convidado Temos um especial, convidado aqui. um cachorro. O Johnny está cheirando o convidado, cheirando a camisa do convidado, mas tudo bem, ele está acostumado aqui. Como é que é produzir? Qual é a diferença de produzir com amigos e família e produzir para uma equipe, para uma empresa um pouco maior? Tem muita diferença em relação a prós e contras, porque a gente sabe que proximidade ajuda, mas também às vezes... Sim, às vezes é complicado, mas eu acho que com a família sempre é lindo fazer algum vinho, porque continua o legado, não? Para nós, que já temos muitas gerações nisso, é praticamente um ponto de encontro, porque são os vinhos de meu avô, tudo isso que continua a tradição. Mas acho também que filosoficamente a vida te dá esses amigos que praticamente coincidem com você no modo de ver as coisas, no modo de sentir o vinho, no estilo de vinho que você busca, e também como se projeta a vida no tempo. Então, acho que há uma riqueza muito grande compartilhando com esses amigos, esses caras que você praticamente se formou e que sonhamos juntos, né? Que isso praticamente é Raquis. Uma coisa que a gente tem ouvido muito falar, eu vou bastante para a Argentina e eu vejo que a Argentina já se desenvolve, já não fala mais de Mendoza, já não fala mais de Vale de Uco, já fala das subzonas, está focado muito nessa questão de lugar. Estando num lugar que é muito rico em profissionais talentosos, que estão, muitos deles cursando essa mesma jornada, saindo de grandes empresas, abrindo seus próprios negócios de vinho e também focando nessa identidade de lugar. Se todo mundo foca numa identidade de lugar, como é que você se diferencia do seu vizinho, por exemplo? Perfeito. Primeiro que tudo, se muitos produtores estão focados no lugar, quer dizer que estamos bem focados, porque isso não é somente uma tendência, sino que é um passo lógico na vida de um país que está fazendo vinho há muito tempo. Em todas as grandes regiões europeias, todos os grandes vinhos se conhecem por sua origem, não se conhecem tanto por produtor. O produtor vem depois. Sim. É aí quando uma zona, um varietal te enamora,
que começa a buscar as particularidades do produtor. Então, o estilo do produtor é praticamente tudo. Então, essa identidade que nós buscamos é também um pouco o início da grande búsqueda da vida, que é que uma pessoa prova tu vinho e diz, essa eu fiz, Andrés, essa eu fiz, tal ou qual, tá? Então, para nós, essa é uma parte que é a busca da identidade. Em Raquis, particularmente, o que nós tentamos fazer é não somente vinhos com essa filosofia da região, sino com uma proposta vitivinícola que é, para mim, super sustentável de todo ponto de vista, desde um vinhedo que é revolucionário até uma forma de fazer o vinho, de criar o vinho, de engarrafar o vinho e apresentar o vinho que é particular. Então, para nós é um 360, tudo tem que ver com tudo. E isso faz uma proposta forte. E quando você fala, então, porque quando a gente está falando de lugares muito bem definidos, né? A gente já está vendo, como você falou, vinhedos da Europa, as pessoas já conhecem a sub-região, um village, e aí a gente consegue, como você disse, distinguir por causa da assinatura mesmo, né? Do estilo. Como é que você define o estilo do Andrés hoje? E ele mudou muito em relação ao Andrés que começou? Ela muda muito, sim, ela muda muito porque hoje o estilo que estamos tentando chegar tem muito que ver sempre com a fineza, mas com a pureza, com a transparência, com o sabor do vinho. Confiamos muito em coisas antigas de vinho, como são os grandes envelhecimentos, muito tempo para que o vinho se afine, mas também com esse sentido de lugar. Então, o que eu busco com meus vinhos é que é uma pessoa que entende muito de vinho, tenha muito para falar, mas uma pessoa que quizá não compreende tanto, mas gosta de vinho, também desfruta muito. Então, são os vinhos que eu chamo universais, que estão sentados sobre uma base de acidez, do tanino fino, de sabor e de larga guarda. É que se lo bebe hoje é lindo, mas se pode esperar quantos anos, vai ser ainda melhor a experiência. E quando você falou muito sobre esse senso de lugar, sobre o vinho caminhar num perfil de finesse, elegância, ter acidez. Eu acho muito interessante isso de vinhos que sejam agradáveis para quem não conhece, mas quem quiser encontrar algo a mais, mergulhar na taça, encontra. Qual é a coluna vertebral dos vinhos Raquis? Então, o que não pode faltar em nenhum estilo, independente da variedade usada, da região que vocês escolham produzir, porque eu imagino que hoje vocês produzem em algumas regiões, mas que a cabeça já está pensando em outras zonas também. Qual é a linha que todos os vinhos vão seguir, independente de variedade e lugar, que não pode faltar? A primeira coisa que não vai faltar nunca é a transparência. Os vinhos desse lugar têm que falar desse lugar. A segunda coisa que não pode faltar é a energia. São vinhos que têm muita energia, muita vibração. A terceira coisa que não vai faltar nunca é a textura e o aftertaste. São as duas coisas que buscamos demais. A textura, que como o vinho se desenvolve na boca, que é como o finish do vinho, é o que acontece na boca depois que você já viveu o vinho, que é o que sigue passando, que isso para mim define os grandes vinhos. Então esse perfume, essa coisa que continua, essa sensação de vinho, é o que define nossos vinhos. Eu comecei já fazendo perguntas muito mais complexas, mas eu não perguntei o básico. Quando começou esse projeto? Bom, definir um começo é difícil porque todas essas ideias começam em um momento e depois já empiezam a tomar forma real, não? Eu acho que a primeira vez que eu pensei em fazer alguma coisa assim foi em 2020, mas como um projeto super lejano, uma coisa que não era perto das nossas possibilidades. E depois já com a pandemia, com todo o fechamento, com experiências pessoais muito fortes, esse processo se acelerou. E terminamos por fazer o que todo mundo deveria fazer, que é tratar de escutar a si mesmo e dizer, isso é o que eu quero fazer da minha vida. Então, Raquis é um pouco um chamado interior que termina numa garrafa hoje. É uma boa maneira de finalizar um chamado interior, né? Terminar numa garrafa. Você já tem, apesar de ter apenas 36 anos, quase 30 colheitas, né? Colheitas, sim. Essa maluquice de terminar uma colheita num lugar e ir para o outro hemisfério, começar uma colheita em outro. Quando que você começou a fazer isso?
Eu comecei aos 17 anos a trabalhar, mas nos dois hemisférios aos 23. E o que te levou a fazer todos os anos isso Primeiro, acontecer? curiosidade. Eu queria muito aprender de vinhos de outros países, de técnica, de tudo isso. E hoje é praticamente, para mim, uma filosofia de vida, porque a coisa ruim que tem um enólogo é que tem uma possibilidade por ano para ser um vinho. Distintos vinhos, mas tem solamente a colheita. Não é como um chefe que pode tentar até que o prato chegue ao esplendor. Então, nossos ciclos são muito longos e com 2 temporadas por ano, esse ciclo é muito mais rápido, a reflexão é muito mais rápida, está em contato todo o tempo. É para aprender a fazer vinho, uno tem que fazer vinho. O erro tem que estudar, mas tem que fazer. O erro que acontece na colheita de janeiro já não vai acontecer na do meio, porque o ciclo de erro e erros e acertos todas as colheitas são distintas porque o clima cambiou, mudou alguma coisa durante a temporada. Você mesmo já pensa distinto, então já tem um enfoque totalmente distinto sobre a mesma uva. Então é muito lindo continuar como nessa loop interminável que te mantém pensando em vinho, fazendo vinho. E você, além de ter estudado na Argentina, também estudou nos Estados Unidos, fez essas colheitas em diversos, não só Europa, diversos continentes. Na França, Itália, Nova Zelândia, Espanha. E com tanta possibilidade, com tanto contato, o que te levou a decidir fazer os vinhos na Argentina, a voltar para casa, ficar em casa e fazer na sua terra natal? A coisa mais linda que temos ainda na Argentina é que temos coisas para fazer. Não está toda a história escrita. Então, ainda continuamos a descobrir novos lugares, novos terroirs, novas técnicas. Continuamos a fazer novidades em termos estilísticos e também continuamos a descobrir a montanha. Então, é toda a latitude, porque agora se faz vinho no sul, no norte. Então, temos muita coisa para fazer e também ainda temos muito para conhecer nas regiões que já temos descobertas há muito tempo. Então, eu acho que somos parte de uma história muito linda que ainda se está escrevendo. Isso é uma coisa muito interessante, né? Muita gente pensa que é mais fácil chegar num lugar que já tem regras muito definidas e simplesmente seguir as regras de uma denominação e fazer tudo aquilo dentro. Só que, na verdade, isso pode funcionar nos seus primeiros anos ali, mas eu acho que depois não tem produtor que não bata uma vontade de tentar uma coisa diferente. Claro. E essas denominações são tão estritas e elas acabam engessando, né, essas possibilidades. Por isso que a gente vê tanto produtor, especialmente produtores pequenos, de vinhos de baixa intervenção, nesses países do velho mundo, saindo e fazendo vinhos fora da denominação, para ter essa abertura, né? E não só isso, foi assim que surgiram os super toscanos e outros grandes vinhos que hoje já são considerados tradicionais, mas surgiram assim, né? Dessa experimentação. Então, o Novo Mundo, na verdade, muita gente pensa, o Novo Mundo não tem tanta tradição. Que bom, na verdade. Por um lado, é difícil, tudo é mais difícil, né? A gente aqui na América Latina, todo mundo tem uma história muito parecida de abertura de mercado ali pelos anos 90, quando todo mundo começou a poder ter maquinário importado. Sim. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem uma liberdade muito grande, né? E a Argentina, especialmente, quando a gente fala em termos de clima, Mendoza como um todo, tem um clima que é muito, pelo menos comparado com algumas regiões aqui do Brasil, ele é muito mais seco, ele não tem tanto problema com umidade, então ele acaba... Temos estações também bem marcadas. É uma coisa muito importante também que ajudou para nós ficar na Argentina, especialmente em Mendoza. Temos o fenômeno do calentamento global, que todo mundo sabe. E nós temos uma possibilidade única, que é continuar... Exatamente. Então, isso é um plus incrível, sobretudo quando você pensa que temos ainda 100 anos por delante para fazer vinhos, 200, 300, então temos que ter as condições ainda de produzir vinhos finos. E aí temos uma possibilidade. E isso também te permite fazer uma produção orgânica, mesmo que não seja certificado, mas fazer uma produção que seja menos invasiva em termos de agrotóxicos, etc. Muito menos, muito menos. Mesmo que nós trabalhamos de maneira específica com os nossos vinhos, de maneira orgânica, biodinâmica, no nosso vinhedo particular,
tudo Mendoza é muito sano, porque é seco, porque temos muita aeração, porque esse mesmo contexto de montanha, de escassez, faz que as coisas sejam muito mais sanas. Quando a gente estava falando, só para explicar, a gente almoçou antes dessa gravação, então algumas coisas que eu falo aqui eu não falei no episódio, eu falei com ele no almoço. Mas a gente falou bastante sobre El Monastério, e eu acho que El Monastério não é um local que muita gente do Brasil ainda conhece. Então, começa falando para a gente sobre o que tem de tão especial neste lugar e onde fica também. Bom, para nós, o monastério é nossa casa, é um pequeno local que se acha no meio do Gualtajari. Gualtajari, provavelmente, alguns já conhece, que está no Vale de Uco. Gualtajari é uma das zonas mais privilegiadas, e dentro mesmo, porque é uma zona super grande. Já os produtores em Mendoza estamos começando a diferenciar dentro do Gualtajari distintas subzonas. Uma dessas é o Monastério de Gualtajari, muito conhecido por sua grandíssima qualidade e, sobretudo, também por seus solos que são muito particulares, que han resistido diferentemente ao passo do tempo, porque ficam em uma sorte de pequenas colinas que sobreviveram muitos aos aluviões. Então, esse monastério para nós significa não somente um lugar que está marcando o presente e o futuro da Argentina, mas também uma possibilidade de fazer vinhos distintos, porque a conformação do terroir, as condições que estão acontecendo lá são bastante únicas, com muito carbonato de cálcio, calcário, como se conhece, com granitos, com xistos, com gesso, com muita mistura de texturas, de origens minerais, tudo isso que vai marcar definitivamente uma diversidade de vinho incrível, mas sempre do lado da fineza, que é de tudo isso, que é a frescura, que é o que buscamos com Raquis. Então, esse é nosso ponto de partida. Nosso vinho hoje top vem daí, do monastério, se chama assim, vão achar aí que se chama monastério. É um pouco nosso norte, nossa guia. Então, já que a gente falou do monastério, vamos contar o que a gente tem aqui na mesa. Na verdade, em linhas gerais, né? Conta um pouquinho sobre o que vocês estão produzindo hoje. Hoje, todo o portfólio do Raquis tem um sentido de terroir e de região. Então, começamos com as bases, chamamos esse vinho as bases porque fala muito das bases da viticultura argentina, com vinhedos velhos de Luján de Cuyo, Agrelo, Las Compuertas principalmente, misturados com os vinhedos de altura, São Paulo, Chacazes, Altamira e Gualtajari, que vão conformar um pouco o panorama global do que acontece hoje na viticultura mendocina. Então, começamos com uma região que é Mendoza, aqui com as bases. Continuamos aqui com 4 vinhos, hoje pegamos dois, mas temos 4 vinhos que para nós são uma sorte de coluna vertebral do vinho argentino, esses lugares que não somente nos dão qualidade, sino que têm identidade própria, como são Altamira, Gualtajari, São Paulo e Chacazes. São 4 vinhos que cada um conta sua história, com diferentes proporções varietais, que respeitam mais a zona que o capricho do enólogo. E, finalmente, se continuamos fazendo zoom no terroir, vamos a chegar ao monastério, que é uma subzona dentro de Gualtajari. Então, começamos do mais general ao até mais específico, e vamos um pouco buceando em cada uma das zonas. Mas, curiosamente, quando você apresentou seus vinhos, você não mencionou variedade nenhuma. Você mencionou só zonas. Sim. Então, isso é muito curioso, porque é um approach... Nossa, esqueci a palavra em português, mas é uma maneira de enxergar a viticultura europeia, é uma maneira de velho mundo, mas com uma filosofia um pouco novo mundo no sentido de experimentação. Você já percebeu que você está nessa mistura aqui? Sim. Sim, percebi, porque falamos mais cedo também que, para mim, ser transparente com a vida, com o que uno quer, com o que uno... É muito importante. Raquis é isso, então eu estou todo o tempo indo... voltando a Mendoza da Europa, Mendoza. Essa mistura faz um pouquinho de influência sobre os vinhos,
também temos que ser muito honestos. Mendoza, particularmente, basa sua viticultura no Malbec. Então, quase todos os vinhos vão ter ou muito Malbec ou um pouquinho mais. Normalmente, quando uno fala de Mendoza, fala de Malbec e pode falar também Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e alguma coisa como especialidade, mas esse é o core. E depois, quando falamos de brancos, bom, já temos outra coisa, temos Chardonnay, Semillon, Sauvignon Blanc. Então, para nós é muito importante que as pessoas reconheçam a zona por cima do varietal, que a identidade da zona está por cima do varietal. Depois é só uma interpretação do produtor. Então, aqui com as bases é principalmente Malbec. Essa primeira safra é Malbec 100%, mas depois já incorpora um pouquinho de Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon no tempo. O Altazari é muito Malbec com um pouquinho de Cabernet Franc, é praticamente a foto que nós temos de Altazari. São Paulo é ao contrário, muito Cabernet Franc com um pouquinho de Malbec. Monastério 100% de Malbec esse ano, mas sempre o que tentamos é ser muito fiel ao lugar e fazer uma tradução desse ano, desse lugar, em uma garrafa. Agora, pensando no consumidor, hoje os vinhos estão sendo vendidos somente na Argentina, mas considerando que o público, no geral, está muito acostumado a ver a uva no rótulo, como é que isso acontece? Porque o que vocês estão fazendo é um trabalho de educar o consumidor e dizer, vocês não precisam saber a uva, vocês precisam saber a região e isso que importa. Como é que está esse período, assim? Bom, ao princípio, eu acho que as pessoas estavam um pouquinho surpreendidas, mas hoje, nossos clientes, especialmente as pessoas que são os nossos clientes diretos, entendem perfeitamente o conceito e quando chamam para nós para pedir, tem alguma garrafa de São Paulo, tem alguma garrafa de Monastério? Já pedem pela zona. Sim. Porque quando você já provou o vinho, já entendeu qual é o vinho que você prefere. Então, é muito mais fácil depois na primeira prova. Mas temos a vontade de contar, de educar, de ganhar esse tempo com o que está do outro lado, porque para Arrakis o tempo é ouro, é a verdadeira coisa que temos que proteger, é o tempo que compartilhamos, que falamos de vinho. Então, sempre temos tempo para explicar isso. E também fazemos muitas poucas garrafas, então... Isso é verdade, é uma produção bem pequena, né? Bem pequena. De quantas garrafas a gente está falando no total, mais ou menos? No total, são 20.000 garrafas por ano. Então, nosso sonho é chegar a cada um dos que bebem Arrakis de alguma forma ou de outra. Para explicar, para ter um feedback, para que conheçam o projeto. É pequeno, mas é uma coisa mais linda, que você conheça o produtor que está do outro lado, conheça a filosofia, e que pode comparar a safra contra safra no tempo, pode guardar os vinhos. É o coração praticamente da relação, do relacionamento entre um produtor e quem bebe. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo produtor que eu conheço, que eu converso, que você já produziu o vinho da sua vida? Ou você ainda está buscando o vinho da sua vida? E você acredita que um dia vai produzir? Porque eu tenho a impressão, comparando as respostas, que nenhum produtor acredita que o vinho já está perfeito, que ele sempre pode melhorar, sempre pode melhorar, sempre pode melhorar. É difícil, mas eu tenho no recordo alguns vinhos que marcaram a minha vida, que para o momento eu era plenamente consciente que eram vinhos que dificilmente podia fazer com minhas capacidades nesse tempo e que o vinho voltou ainda melhor que eu sonhei. Mas que depois, com o tempo, sempre uno tenta... Também porque os paladares são dinâmicos, não? Claro. Uno vai cambiando de ideia, vai cambiando a percepção. Mas tenho 3 ou 4 vinhos no meu coração, mas também tenho sempre na cabeça que o melhor está por vir. É uma contradição, mas se você fazer essa pergunta para mim há 3 anos atrás, eu sempre te diria, sempre o que vem. Porque eu sempre penso no próximo. Mas com o tempo comecei a entender que também é um trabalho já feito, tem muita valia, e que essa surpresa, aquela sensação de fazer um grande vinho, eu sou muito afortunado porque já lá tive um par de vezes. Né? O melhor é não ter expectativa e descobrir que o vinho ficou incrível do que acreditar, não, esse vai ser o melhor vinho da minha vida, provar e dizer, não me apaixonei. Isso é impossível. Ninguém pode falar que vai ser o melhor vinho da sua vida porque não se conhece, mas se com o tempo você conhece muito mais
sua vinha, seu estilo, suas possibilidades, a equipe que faz uma parte muito importante disso. E todas essas coisas, em um momento, cristalizam em um vinho incrível. Mas tem que ser tudo junto, não é fácil. Então, é impossível planear. Os astros precisam estar alinhados, Sim, sim, sim. a lua tem que estar minguante, tem que ser aquela coisa Muito, toda. muito. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando você está ruim, não pode fazer um grande vinho. E você pode estar pleno, mas se a equipe não está totalmente alinhada, todo mundo fala o mesmo idioma, não se chega ainda. Não. A gente falou aqui só de vinhos tintos. Vocês estão produzindo algum vinho branco nesse momento? Estamos trabalhando nisso. Ainda não chegamos ao ponto porque trabalhamos muito atrás desses vinhos para chegar ao estilo. Então, continuamos ainda a provar. Já são 4 anos de prova. E estamos ajustando algumas coisas. Ainda não chegaram no ponto de dizer, nossa, esse aqui vai ser vendido? Estamos cerca. Então quase, tá. E já pode contar mais ou menos, não no geral, assim, não precisa falar das variedades, etc., mas o que vocês buscam em vinho branco, então, argentino? Para mim, duas coisas têm que ter no sentido. Primeiro, que para nós todos os vinhos têm uma criança super larga. E com os brancos normalmente isso não acontece. Então, continuamos com essa filosofia para os brancos, mas temos que conservar a frescura, a essência da identidade do lugar também. Então, estamos nesse caminho, cada vez mais cerca, porque já achamos o lugar, mas a técnica é algo que chega a ter. São muito metódicos e perfeccionistas, né? Tem que chegar no ponto certo. Sim, porque o que está do outro lado, quem bebe vinho, tem que receber o melhor. Não a prova é a minha prova. O que fica do outro lado tem que, se não me conhece, se não conhece o projeto, tem que abrir uma garrafa e desfrutar. Teve algum outro lugar nesse período que você viajou, fazendo muitas colheitas, que você pensou, acho que esse aqui, que não seja Argentina, acho que aqui eu faria vinho também, acho que aqui eu gostaria de tentar uma colheita minha? Sim. Não, definitivamente. Lá no passado, tive a fortuna de fazer vinho na Borgonha com um grande amigo e com meu pai também, que era uma deuda. Fizemos 3 hermosos vinhos. E na Espanha eu tenho 2 lugares que adoro. Um é a Rioja Alavesa, o outro El Bierzo, que são 2 lugares de fineza, de estrutura, de larga quantidade. E é um sonho eterno, sempre é Barolo. Porque minha família é piemontesa também, ainda tenho família lá fazendo vinho e tudo, então... Tem que fechar esse ciclo, né, de quem veio da Itália, fechar e fazer um vinho lá. Aunque seja um vinzinho. A gente vai inventando desculpas. Não, eu só preciso fazer essa safra, esse vinho lá, porque a minha família... Sim, preciso fazer alguma coisa assim. Andrés, alguém do mundo do vinho que te inspire, que você olhe e pense, quero ter isso, ou preciso dessa característica, dessa qualidade que eu ainda não tenho e preciso desenvolver? Não, por muito tempo eu admirei muito ao meu chefe, Paul, por muito tempo admirei a grandes enólogos argentinos, europeus, todo. Mas hoje eu acho que encontro muita mais inspiração com todos os enólogos jovens que trabalham com mel, que não trabalham com mel também. Eles sabem muito de vinho internacional, viajam muito, têm inquietudes e, sobretudo, puxam para que a viticultura seja cada vez mais sana, cada vez mais sustentável, cada vez mais real, que essa é uma palavra muito linda, que é praticamente ir ao fundo com as emoções e conectar-se com um vinho. Não importa se vale 10 ou vale 1000, não importa se faz 2 garrafas ou 100, é a mesma seriedade para fazer um pouquinho, não muito. Então, eu sempre vejo a elas com essa ilusão, com esse fogo interno, que é um fogo que eu não devo perder nunca, não? Que é sempre o melhor que está por vir. E fora do mundo do vinho, você tem alguma coisa que você olha para fora do mundo do vinho que te ajuda a buscar inspiração para o vinho? Seja na personalidade, seja uma pessoa da sua família, seja alguém da música, enfim. Para nós, em Raquis em particular, a música foi muito importante.
David Bowie, Charlie Garcia, inspiraram muito este projeto, Rolling Stone, Bob Dylan, mas sobretudo David Bowie foi para mim a grande inspiração. Você pode notar que os rótulos são um pouco coloridos. Esse aqui, ele tá 100%, tá na paleta do Bowie, Sim, entendeu? está na paleta de Bowie. Esse é o mais Bowie de tudo. É um rótulo que ainda não se conhece, que também é super Bowie, mas para nós ficar com uma base clássica, não? Que é isso das bases, ficar sempre pensando no passado, que é a técnica da música, que é o conhecimento global, que não é somente barulho, que é realmente técnica, mas que o sonido seja moderno, é tudo, que é 30 anos, 40 anos depois, você pode escutar a Bowie e ainda é moderno. Incrível, como fiz uma pessoa há 50 anos para gravar com sintetizadores, instrumentos, tudo, hoje é melhor que praticamente tudo. Então, nosso sonho é isso, construir um clássico moderno, que tenha todo o cheiro, a vestimenta, a forma, a juventude da modernidade, mas a base sempre é nisso que é o mais harmonioso, o mais fino do vinho, que é o que associa no vinho no tempo. E então, você acha que Bowie é o que melhor harmoniza com esses vinhos? Acho que sim. Mas este ano foi muita risa também, porque... Eu vou me servir um gole de vinho. Você quer algum deles? Sim, nós já provamos tudo, Todos, mas né? eu vou voltar um pouquinho como uma série. Eu aceito um pouquinho. Porque acabou meu café e agora eu não tenho mais, eu não trouxe água. Não, vamos aproveitar. Mas este ano falava com todos os meninos que me ajudavam, falava para eles, eu adoro Bowie, Charlie Garcia, a Cerati, mas este ano um pouquinho da AC/DC, temos que ter mais energia, mais eletricidade. Um pouquinho, é importante também. Sim. E deixa eu dar um brinde. Esse a gente está provando o Monastério. Quer contar para alguém? Quer degustar para o pessoal que está olhando? Sim. Fica com vontade também? O que tem nesse vinho? O que a gente encontra nesse vinho? Aqui estamos degustando até hoje nosso vinho Tavi, que é um vinho de uma pequena vinho, apenas 0,3 hectares. Fazemos 800 garrafas desse vinho, que para nós foi praticamente a grande inspiração para Arrakis, um vinho que é um vinho que parece ligeiro, mas que tem muitos aromas, que tem muita relação com a flora nativa, com o tomilho, com a jarija, com coisas que são plantas da montanha praticamente, que parecem mentoladas, mas também tem uma coisa de resina, que tem uma fruta azul, que é uma coisa muito difícil de conseguir, né? Bem misturada com uma criança super larga. Então, um vinho de frescura e de complexidade. Uma característica que você mencionou e que depois de provar todos os vinhos no almoço e agora eu estou conseguindo entender o que você quis dizer, é essa questão de o retrogosto, né? Não sei como se diz isso em espanhol. É retrogosto também? Sim. Porque eu sempre vou aprendendo palavras em espanhol, mesmo que a gente esteja falando em português. Ele... realmente, você prova o vinho, ele passa, de repente vocês fazem assim. Quase quando você prova uma pimenta muito gostosa, que na hora ela não parece, e depois você começou. É assim, a gente prova, ele parece que vai ser um vinho ligeiro e você larga a taça. Parece que ele vai desenvolvendo depois. Para nós, isso é fundamental, o que você está falando, que é o que falamos de aftertaste, que é justamente vinho com acidez justa, que o passo é super ligeiro, que vai na boca soft. Você vai com o vinho e bebe, e depois a boca continua todo cheiro, todo aroma, todo como que inunda todo, mas não é pesado, tudo o contrário, é um vinho... Ele cresce depois, ele cresce é incrível. Depois, isso é realmente uma característica muito interessante e que todos eles trazem, apesar de terem composições completamente diferentes, aqui todos eles trazem. E isso é muito legal. Já que a gente está em época de Olimpíadas, eu não sei vocês, eu sou viciada em torcer para esportes que eu não faço ideia de como funcionam. Esgrima, qualquer coisa. Não, esgrima confesso que não, mas assim, todas as coisas, ginástica artística, não sei o nome de nada, torço para tudo. Alguém no mundo do esporte que você
gostaria de sentar para tomar uma garrafa de vinho, compartilhar uma garrafa de vinho. Olha, sendo argentina, eu já até desconfio, Sim, já você sabe. É uma pena, mas eu gostaria muito com Diego Maradona, sempre. É um grande ídolo meu argentino, mas meu em particular. Eu amo ele. Ele não está mais aqui, mas se é da atualidade, provavelmente Manu Ginóbili é uma das grandes inspirações, que é um grande deportista, grande. E aí você senta com ele para tomar uma garrafa de vinho e pode fazer uma pergunta. Que pergunta você faz? Difícil. Eu estou fugindo do tema aqui, porque eu gosto de incomodar os produtores. Sim. A Diego, provavelmente porque tomou tanto tempo para voltar à Boca. Que era a sua casa. Estava fazendo o que lá do outro que lado do planeta? Fazendo. A Manu, não. Manu, solamente uma linda conversação, porque ela é uma pessoa super, é gigante. E quais são os planos futuros para a Arrakis agora? Vocês estão... ainda não está sendo comercializado esse vinho no Brasil, mas você está aqui, então eu imagino que tem um interesse. Sim. Essa é a primeira safra, é a primeira viagem que fazemos com Arrakis internacional, oficial. Da história oficial. Primeiro que tudo, estamos plantando um vinhedo incrível no monastério, que é o primeiro vinhedo que estamos tentando que seja reserva natural, um vinhedo que não pegou uma só planta, que é um vinhedo alucinante, que vai marcar muito o futuro para mim da viticultura argentina, a manos de Facundo e Pagliasso, meu querido amigo, que é um projeto incrível. Então, hoje estamos muito enfocados porque o desenvolvimento disso é gigante, uma proposta incrível. Estamos construindo a bodega, estamos trabalhando nisso, já 40% está feito, mas ainda muito trabalho para continuar. E é obra, né? Obra a gente sabe que o prazo nunca é exato. Nunca é prazo exato, então estamos trabalhando muito para isso. Por suposto, diretamente falando de vinhos, estamos trabalhando muito no refinamento dos vinhos. Estamos cada vez mais trabalhando com esses fudres de origem austríaca, com cerâmica de origem italiana, que vai sempre apontando mais e mais ao foco dos vinhos. E finalmente chega a etapa onde Arrakis tem que sair da Argentina, como estamos começando a fazer, e explorar o mundo, que é um grande desafio. São apenas 6 vinhos, são apenas 20.000 garrafas, mas nosso propósito é que 20.000 pessoas conhecem Arrakis, uma por garrafa, então temos muito trabalho. Então é proibido comprar 2 garrafas, viu? Só uma por pessoa. Você pode, mas tem que compartilhar. Tem que chamar os amigos para compartilhar. Tem que chamar, sim. Hoje, quem quiser encontrar um vinho da Arrakis na Argentina, encontra pelo site, tem lojas, como faz? Temos três formas de comercialização. A primeira é um clube de vinho que já tem alguns brasileiros, de hecho, que conhecem nosso trabalho há muito tempo. Então, eles, quando vieram Arrakis, já se apontaram, já começaram a comprar, que é uma venda uma só volta por ano, que se vendem todos os vinhos, uma garrafa de cada vinho, uma volta por ano. Isso se vai no site e solamente depois nós falamos com eles. A outra parte são algumas vinhotecas que são muito selecionadas, são apenas 10 vinhotecas na Argentina que vendem o vinho. E finalmente os restaurantes de Buenos Aires, principalmente, os restaurantes mais representativos de Buenos Aires, de Bariloche, Mar del Plata, Córdoba e Mendoza. Se alguém quiser encontrar então e mandar uma mensagem lá no Instagram da Arrakis, estou indo para Buenos Aires, em que restaurante vocês conseguem passar essa informação? Sim. Arrakis é um projeto de cercania. Nós temos todo o tempo para responder a todo mundo, porque, como já falei, o tempo é tudo. Então, se alguém pegou tempo para chamar... Você acha tempo para responder? Simplesmente. Ótimo. Bom, para a gente finalizar, qual é o Instagram e o site da Arrakis para quem quiser já encontrar informações e seguir, né? Torcendo para o projeto chegar logo no Brasil. Sim, tem que torcer para isso. Então, o site é www.arrakis.ar. O Instagram é o mesmo, rakis.ar. Meu Instagram é Andrés Vignoni, tudo junto. Então aí já algum dos três tem que responder. Vai encontrar. Bom,
Se você não anotou aí, eu vou colocar assim que esse episódio estiver no ar. Você provavelmente vai ter visto isso no Instagram. E ali eu vou colocar a marcaçãozinha de todos os perfis para você seguir. E eu acho que é isso. André, você tem algum recado para o consumidor brasileiro que é convidado? Não tem vinícola para visitar ainda, então não adianta convidar para visitar a vinícola. Sim. Estamos trabalhando para isso, mas a coisa mais linda do vinho é continuar aprendendo, continuar descobrindo. E estamos frente a um projeto que está começando, então, que está do outro lado, tem a possibilidade de seguir um projeto do começo, que poucas vezes na vida acontece, sempre os projetos têm 100 anos, Exato. 50 anos, 20 anos. Ai, como eu queria ter feito parte e assistido. Agora você pode assistir está o projeto desde o início, a criação entendeu? de um projeto. É quase uma novela, você chega e começa desde o início uma novela que vai durar anos, então assim... Tem... Espero que sim, ao menos 50 anos, 60 anos tem que durar. Exato, a próxima geração A próxima geração, não sei. Você se vira na sua geração. Bom, é isso, Andrés, muito obrigada. Eu sei que é a primeira visita ao Brasil como um Rax, né? Obviamente, você é habituê do Brasil, só pelo português a gente já sabe que você está sempre aqui. Mas, como primeira visita oficial com o Rax, fico muito feliz de poder te entrevistar já nesse momento. A primeira nota oficial, muito primeira obrigado. Nota oficial. É isso. Para quem ficou com alguma dúvida, pode mandar para mim. O que eu não souber, eu peço para o André. Se você quiser, também pode mandar direto para ele ou para a vinícola. Alguém vai responder. Ele já disse que estão com tempo livre, adoram responder. Então, é só mandar mensagens para ele que ele responde. É isso, espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo domingo ao meio-dia. Um beijo e até a próxima. Vamos fazer um brinde agora para fazer um encerramento? Muitas graças, salud.